Se você sempre quis entender como é que funciona um set de gravação, a hierarquia no set, quem obedece a quem, quais são as funções, os setores, para você talvez entender mais sobre cinema, ou se você quiser também se inserir no mercado e descobrir aí algum local que você se identifica mais, esse vídeo eu vou te falar sobre muitas funções envolvendo um filme. Então fica aí que até o final a gente vai ter muito conhecimento aí compartilhado sobre cinema. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um Movie Drops, nosso programa semanal aqui do canal da SB Cinema, falando sobre algum assunto relacionado a cinema, seja prático, seja teórico, seja de análise, seja de como fazer alguma coisa, enfim. Toda quarta-feira, às 20 horas, não perde, aqui no canal da SB Cinema, então já se inscreve, já curte esse vídeo para você sempre mostrar para o YouTube que você está interessado no nosso conteúdo. Ah, e se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele vai sair, amanhã, quinta-feira, a gente vai abrir as inscrições para uma promoção exclusiva do Decifrando o Roteiro, nosso curso de roteiro. Bruno, como é que eu faço para participar? É só você clicar no link aqui da descrição e se inscrever no nosso grupo VIP do Telegram. Além dessa promoção, o grupo VIP do Telegram vai sempre te avisar quando tiver vídeo novo, então você não precisa depender exclusivamente do YouTube. Então você se inscreve no canal, entra no grupo VIP do Telegram, que aí não tem perigo de você perder as nossas novidades e promoções. No caso, essa promoção vai ser só para quem estiver no grupo VIP. Então clica no botão aí, que lá no grupo a gente vai explicar bem direitinho como é que é a promoção e você vai receber o link amanhã, quinta-feira, às 8 horas da manhã, e a promoção vai durar só até as 23h59 da sexta ou enquanto durarem as vagas. Vamos ao conteúdo então. Todo filme passa por 3 fases de criação, de produção, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Talvez você já tenha ouvido falar dessas 3 fases que compõem toda a produção cinematográfica, mas talvez você não entenda como é que elas se intercalam e como é que uma influencia a outra diretamente, como uma está totalmente dependente da outra e elas precisam funcionar, cada uma à sua maneira, para que o filme saia de forma orgânica e de forma bem sucedida, digamos assim. Não um sucesso de bilheteria, mas bem sucedida na feição do filme, na criação daquela obra. Vamos começar falando sobre a pré-produção. O primeiro estágio, a primeira coisa que precisa ficar pronta para que qualquer filme consiga sair do papel é ele estar no papel. Então o roteiro de cinema, ele é essencial. Eu vi uma discussão recente na internet falando que o roteiro era a alma do filme. Ele não é a alma do filme não, mas ele é um mapa, mais uma vez eu não lembro quem foi que disse isso pra mim, eu acho que foi o Jorge Furtado no curso dele, não tenho certeza, mas alguém disse que o roteiro de cinema é um mapa que ele vai guiar todos os setores do cinema, todas as camadas do cinema. É uma coisa que eu falo que isso funciona tanto para a teoria, para análise dos filmes já prontos, mas também funciona para a prática. Então, antes de mais nada, o roteiro precisa estar fechado, ou pelo menos nos seus estágios finais de tratamento, já no seu 3º, 4º tratamento por aí, ele já ter sido revisado, a maior parte do roteiro já está encaminhada, já está aprovada, já vai ser do jeitinho que está escrito, e o roteiro precisa ser escrito. Então o roteirista é o primeiro cara que trabalha, digamos assim, no filme, assim como o produtor e o produtor executivo. O produtor executivo é o cara que banca o filme, o produtor é o cara que vai a campo, vai trabalhar, ele vai meter as caras e vai arranjar tudo que o filme precisa para acontecer. Mas já já eu falo dele. A produção do filme só pode progredir com o roteiro escrito ou, como eu falei, com uma boa parte dele já finalizado. E o que é que vai progredir a partir disso? Toda a logística prévia que o filme precisa ter. Locações agendadas, você bater o elenco, você marcar as diárias com o elenco, definir a equipe, definir os assistentes de cada equipe, quem que vai trabalhar, como é que isso vai ser, definir os salários e tudo mais, enfim. Isso num escopo muito maior, hollywoodiano, de produtora, grande, enfim. No escopo independente, que é o escopo onde eu atuo, isso acaba acontecendo também, mas a parte do salário não entra porque ninguém ganha dinheiro fazendo filme independente, pelo menos não no nível que eu tô. Todo mundo faz amizade, todo mundo faz porque a gente quer um dia fazer filmes profissionais, a gente quer gerar esse portfólio, a gente quer gerar essa prática, ter essa experiência para num futuro breve a gente começar a receber por esses trabalhos fazendo outros filmes. Inclusive aqui no canal tem um vídeo falando sobre trabalhar de graça, tá? E meio que se encaixa um pouquinho com o que eu acabei de falar aqui, então dá uma olhadinha no canal, tem um Sacadas do Cinema que é trabalhar de graça, clica aí depois você vê, agora não, depois você vê. Na pré-produção também acontece um outro processo importantíssimo, que é a decupagem do filme. Não somente na parte visual, mas também na parte sonora. Muita gente fala da decupagem visual e eles esquecem da sonora, que eu acho talvez mais importante do que a visual. A decupagem visual, não é exatamente esse nome, mas a decupagem dos planos do filme, ela é feita pelo diretor e é também discutida com o diretor de fotografia, onde todo filme o diretor ele vai pegar o roteiro, vai decupar cena a cena,
todos os planos do filme, como que eles vão ser enquadrados, qual o ângulo daquela câmera, aí o diretor de fotografia já vai avaliar qual o conjunto de lentes que ele vai fazer, com as locações batidas na pré-produção, o diretor de fotografia vai ver qual a iluminação que ele vai utilizar, se existem luzes práticas no local que ele pode usar, se ele vai ter que levar equipamento, na verdade assim, ele tem que levar equipamento, mas qual equipamento que ele vai levar para poder se adequar àquelas cenas, àquelas circunstâncias onde o filme está envolto, né? Então toda essa decupagem é feita na pré-produção. A galera não chega no set de gravação no primeiro dia para definir os planos, para definir tudo. Isso não pode acontecer. Isso aí, ó, é inaceitável, inadmissível, desde um filme de baixo orçamento quanto num filme de alto orçamento. E eu falo isso porque eu fiz isso no meu primeiro curta, o Reverberação. Na primeira diária, a gente não conseguiu gravar tudo porque o idiota aqui chegou no set sem a decupagem feita. Aí a gente não conseguiu gravar tudo, a gente teve que gravar o filme do zero, recomeçar a gravação uma semana depois, porque aí sim eu fiz a decupagem dos planos, ensaiei com o ator e tudo mais. Também a gente teve uma troca de atores e acabou sendo o Wagner, né, que é nosso professor da SBC Cinema hoje. E tudo isso começou lá no Reverberação, lá em 2018, eu acho muito bacana sempre relembrar isso. Também pontuar esse meu equívoco de não decupar o filme, de querer escolher os planos na hora. Isso não existe, gente. Isso vai o seu filme, desculpa o termo, mas vai o seu filme. E também entra a decupagem do som, que é onde o diretor e o diretor de som, principalmente, vão perceber, vão ler o roteiro e fazer toda a decupagem. O que é a decupagem? É você organizar, você elencar tudo que você vai precisar, já deixar planificado, já deixar organizado numa planilha bem direitinho, tudo que você vai precisar em cada momento, em cada cena, para na hora do set de gravação você não se preocupar com isso. E isso é importante não só pela questão técnica, mas pela questão artística. Quais sons que o diretor vai colocar ali, que o filme vai colocar, que vão evocar determinados sentimentos no público? Por que aquela escolha de planos, aquela sucessão de planos vai estar daquele jeito? Não é gratuitamente, não é porque o diretor acha que é legal. Não, é porque aquilo vai imprimir algo no público, isso vai despertar em você alguma reação. Então por isso que eu digo que todo mundo que pratica cinema, até a galera de produtoras audiovisuais, que fazem videoclipes, que fazem cobertura de eventos, que fazem institucionais, eles precisam entender de teoria de cinema, eles precisam alinhar a teoria com a prática para terem filmes de sucesso e que impactem não só os clientes, mas os clientes dos clientes deles. Por exemplo, eu fiz um vídeo uma vez que eu não dei nada pelo vídeo, mas eu fiz ele pensando em todos os detalhes, e aí o meu cliente disse que ele conseguiu 100 clientes por conta desse videozinho de 1 minuto que eu fiz. Eu fiquei embasbacado como um videozinho meu conseguiu atrair 100 clientes. Ele fechou, cara, 100 clientes por conta de um videozinho de 1 minuto. Ah, e para finalizar aqui a pré-produção, tem um outro ponto que eu quase esqueci de falar, que é o ensaio com os atores. Aqui no Brasil rola demais. Nos Estados Unidos não. Eu lembro que eu já revi várias vezes a entrevista do José Padilha no Roda Viva, quando ele estava falando sobre a experiência de fazer um filme em Hollywood. Eu gosto muito da transparência do Padilha ali, quando ele fala abertamente tudo que acontece. E ele diz que cada ator tem a sua equipe de maquiadores e tudo mais, ele fala sobre a questão financeira também, ele fala sobre a questão de incentivos do governo também, é uma entrevista muito boa para você aprender sobre isso, mas ele fala que lá nos Estados Unidos não existe ensaio com os atores. E ele estava fazendo um filme que tinha o Michael Keaton, que tinha o Samuel L. Jackson, que tinha o Gary Oldman, só os caras assim muito fodas. E ele disse que insistiu, encheu o saco do estúdio para que ele marcasse ensaios com os atores, porque era o método de trabalho dele. E aqui no Brasil isso é muito presente, você ensaiar com os atores exaustivamente para quando chegar no set de gravação, todo mundo já está preparado e você não perder tempo com novos direcionamentos para os atores. Eu fiz isso no Areia Negra, meu curta-metragem mais recente, onde eu passei várias instruções, eu praticamente desenhei toda a interpretação da Bárbara, né, que foi a nossa atriz, para o filme todo, porque a gente precisava bater isso para na hora do set de gravação a gente não perder tempo com isso, visto que a gente estava em outra cidade, ia ter somente 2 noites para poder gravar, e a gente não podia perder tempo, a gente precisou treinar ela e ela chegou afiadíssima no set de gravação e soube reproduzir tudo que a gente passou para ela na pré-produção e na hora a gente fez somente alguns pequenos ajustes e foi excelente. No Brasil, essa prática é muito comum. No exterior, já não é. O Padilha que encheu o saco do estúdio para poder... Inclusive, ele disse que eles tiveram que investir mais grana no filme para poder... porque são novas diárias dos atores e eles tiveram que pagar porque o Padilha encheu o saco para poder conseguir esses ensaios com os atores. Vamos agora para a produção. Com a pré-produção totalmente alinhada, totalmente fechada, tudo organizado, o filme parte para a produção, que é o gravar o filme. Eles vão para o set de gravação com os atores, cenário montado, luz montada, câmera preparada, o som tá ok, tá tudo pronto.
luz, câmera e ação. É basicamente isso que vai acontecer. Mas não é basicamente isso que acontece. Existe um negocinho chamado hierarquia no set de gravações, onde cada pessoa responde a outra pessoa, que responde a outra pessoa, até chegar na pessoa principal do set de gravação, que é o diretor. É ele que manda e desmanda artisticamente no filme. Tudo que ele pede para a equipe de som, tudo que ele pede para a equipe de direção de arte, tudo que ele pede para qualquer departamento, para qualquer uma das camadas do cinema, que eu não gosto de chamar de camadas nesse estágio, porque a gente não está avaliando o filme pronto, a gente está falando sobre a feição do filme, então eu chamo de departamentos, setores do cinema. Tudo que ele pede para essa galera tem um porquê de estar ali. Nada tá ali por acidente, nada é gratuito. Tudo ele tá pedindo pra, no filme final, ele é o cara que vai visualizar o filme finalizado. Por isso que muita gente defende o diretor do filme como o verdadeiro autor do filme, essa visão de autor, que lá no meu curso Decifrando Cinema eu falo que eu não concordo muito com isso, que eu acho que todo mundo num set de gravação tá ali com igual importância. Claro que o diretor é o cara que vai organizar todo mundo, mas enfim, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E ele vai organizar essa galera, ele vai instruir todo mundo para que o resultado na tela seja aquilo que está na mente dele. Então, e tudo isso pensando em passar uma ideia, passar uma mensagem, transmitir uma emoção, evocar uma sensação em quem está assistindo ao filme. Então, o diretor é o cara principal do set de gravação. Logo abaixo dele vem os chefes de departamento, os chefes dos setores, né, digamos assim, que são o diretor de fotografia, o diretor de som, o diretor de arte, o diretor de montagem, a galera do figurino, que meio que entra também na direção de arte, maquiagem, enfim. Toda essa galera vai responder ao diretor. E temos a figura do produtor. O que é que o produtor do filme, de um filme grande, de um filme pequeno, faz? É ele que vai conseguir tudo o que essa galera precisa. O diretor de fotografia precisa de um kit de lentes que ele não tem. Ele vai passar essa demanda pro produtor e ele vai ter que conseguir esse kit de lentes porque o diretor de fotografia precisa. Então o produtor vai tentar conseguir o máximo de coisas possível para cada um dos departamentos, porque cada um tem o seu motivo de ter aquilo. A diretora de arte vai chegar para ele e vai falar que ela precisa de uma carteira da década de 1810. Tem que ser especificamente daquela década, porque senão aquilo ali não vai ter uma função narrativa no filme. O produtor tem que dar um jeito de conseguir esta maldita carteira. Um colega meu, que é o Thiago, ele me disse que passou um perrengue recente, porque ele ficou responsável pela produção de um curta-metragem da faculdade dele, e o diretor queria um arco e flecha indígena. E ele foi vasculhar a cidade de Fortaleza atrás de um arco e flecha indígena, e ele conseguiu, porque ele meio que está se descobrindo como produtor agora, e ele conseguiu esse arco e flecha, mas o diretor pediu, ele tinha que arranjar, porque aquilo ia imprimir um significado no filme. E é por isso que um outro amigo meu, o Ivan, que é o produtor dos meus filmes, ele sempre repete que, na verdade, o verdadeiro dono do filme é o produtor, porque se o produtor não faz o trabalho dele, meu amigo, nada funciona. Sem a figura do produtor, ela é central, ela é essencial para que todos os outros departamentos funcionem. Por que você acha que quando um filme ganha o Oscar de melhor filme, quem leva a estatueta é o produtor, não é nem o diretor, nem o roteirista, nenhuma dessa galera. Quem leva é o produtor do filme, porque tem-se na indústria essa visão de que o produtor é o verdadeiro responsável pela existência do filme, o que não deixa de ser verdade, eu super concordo e acho que é por aí mesmo. Saindo um pouco agora da produção, voltando para cada setor do filme, cada setor possui a sua equipe, né? E principalmente o diretor. O diretor possui um cara importantíssimo também para o trabalho dele fluir, que é o assistente de direção. É ele que vai pegar a ordem do dia, que é falando, olha, hoje nós vamos gravar plano tal, cena tal, de acordo com a decupagem que o diretor fez. Então é esse cara que vai organizar isso, é ele que vai cobrar o diretor, é ele que vai ajudar o diretor em tudo que ele precisa. O nome é assistente, mas ele não é... A gente tende a diminuir os assistentes, né? Tipo, eu lembro que quando eu tava começando a fazer filmes independentes, a gente falando, tu pode ser meu assistente? A pessoa falava, não, eu não vou ser assistente. Essa pessoa não tinha a menor ideia da importância de um assistente numa produção. E o assistente, principalmente do diretor, ele é o braço direito do diretor, talvez o braço direito e esquerdo, porque ele é muito importante, ele é essencial para que o diretor consiga fazer o seu trabalho 100% bem. Aí o diretor de fotografia, ele tem o cara que ele tem um cameraman, ele tem, eu não sei se o logger, ele entra no campo de fotografia, mas ele é o cara que ele vai pegar os arquivos gravados e vai passar para um HD, ele vai passar para algum local de armazenamento que não os cartões de memória, os discos onde os filmes estão sendo gravados, né? A direção de arte tem o departamento do figurino, tem o departamento da maquiagem, a montagem. Alguns filmes têm um montador só, alguns filmes têm vários montadores, tem uma equipe de montadores que responde a um diretor de montagem
isso varia de filme para filme. A direção de som, nós temos o diretor de som, nós temos o cara que vai segurar o boom, nós temos o cara da pós-produção que vai mixar e editar esse som, nós temos cada departamento tem a sua função, tem a sua especificidade, tem a sua importância no set de gravação. E a meu ver, todos são igualmente importantes. Claro que o produtor é vital, é essencial, mas se algum desses departamentos não está funcionando bem, se algum desses departamentos não tem uma equipe competente, o filme vai desmoronar. Terminaram as diárias, terminou a gravação do filme, vamos para a pós-produção. O filme ainda não está pronto. E aí vamos para um processo importantíssimo, que é a montagem. É na montagem onde o filme vai nascer de fato, é na montagem onde o sentido do filme vai ser criado, já fazendo a referência aí ao livro do Eisenstein, que foi um grande pensador, um grande cineasta também, russo, responsável por grandes teorias da montagem, responsável pela montagem como a gente conhece ela até hoje. Ele trouxe muita informação, ele experimentou bastante, ele aprendeu bastante, ele criou muito e até hoje ele é importante. Eu tenho um livro dele aqui, quero comprar o outro, que é A Forma do Filme, e o cara é importante, os filmes dele são excelentes. Assista o Encoraçado Potemkin, tem no YouTube, importantíssimo, você precisa ver pelo menos esse filme dele. E aí na montagem eles vão seguir, claro, o roteiro, mas na montagem pode-se perceber um outro caminho que o filme pode ter. Alguns participantes dos nossos grupos VIPs do WhatsApp, né, eles perguntam muito, principalmente nos de roteiro: Bruno, a montagem, a ordem das cenas, quem define é o roteirista ou é o montador? E eu sempre respondo, o roteirista vai colocar lá a ideia que ele tinha originalmente para a ordem das cenas, mas se na montagem eles perceberem que se eles pegarem a cena A, B e C e colocar na ordem B, C, A e fizer mais sentido e imprimir uma coisa que o diretor realmente quer passar, o roteirista não pode fazer nada. Essa mistura, essa mudança vai acontecer. Eu cito sempre também, trazendo mais uma vez um filme que eu falei muito aqui no canal já, quando era um canal pessoal meu, que é o Cloverfield. O roteiro do Cloverfield tem cenas inteiras que não estão no filme, que elas muito provavelmente foram gravadas, mas na montagem eles decidiram cortar essas cenas porque elas não agregavam em muita coisa. Quase todo filme vai ter, eu não consigo falar todo filme, mas tipo, 99% dos filmes tem cenas cortadas na montagem, que eles percebem que é um excesso, eles percebem que é uma repetição, eles percebem que não agrega muita coisa. No Miguel e Ana, o meu curta-metragem do Cloverfield, tem uma cena que se passa numa padaria e tinha uma outra cena que se passava nessa padaria também, mas eu acabei decidindo cortar na montagem porque era só uma repetição do que a gente tinha acabado de ver. E quando a gente escreve o roteiro, a gente grava, às vezes a gente não percebe isso, a gente percebe na montagem. E a gente vai criando o sentido do filme. E aí tem várias técnicas de montagem, tem várias teorias de montagem, depois eu posso fazer alguns vídeos, não só um, falando sobre cada um desses estágios. E aí após a montagem existem outros processos de finalização da imagem. Existe a coloração, que entra aí o color grading e o color correction. O color correction, a imagem do filme, editor, coloca aí a imagem sem edição nenhuma, sem tratamento nenhum. A imagem vem da câmera desse jeito aqui, com a luz muito forte, poucas cores, meio acinzentada. Isso é porque na edição, no nosso programa de pós-processamento, ele vai ter uma gama maior para poder brincar com as cores, brincar com a iluminação. Então agora você está vendo a cor mais balanceada, as cores mais balanceadas, e existe um tratamento ali que está puxando um pouquinho mais para o laranja, porque a nossa cor aqui da Sociedade Brasileira de Cinema é laranja, e a gente tenta imprimir esse padrão de cores até na correção de cor do nosso vídeo. Esse ponto de eu estou colocando aquela cor para imprimir um significado, para conectar com a paleta de cores da empresa, isso é o color grading, é onde você vai mexer nas cores, elas não vão estar fiéis ao que elas são naturalmente, ao que estava no set de gravação ali sendo gravado, para que você imprima uma sensação em quem está assistindo. E aí, geralmente, filmes com cores, com paletas de cores mais frias, tendem a ser filmes mais tristes, filmes mais solitários, e filmes com paletas de cores mais quentes tendem a ser filmes mais alegres, filmes mais movimentados. Tendem, porque cada uma dessas colocações podem ser invertidas dependendo da intenção do filme. Aqui no caso eu quero passar alegria, quero passar essa sensação de calor humano, então eu coloco tanto na paleta de cores da minha empresa o laranja, quanto aqui na paleta de cores do vídeo esse tonzinho de leve alaranjado. Após isso, existe a edição e a mixagem de som do filme. Depois eu queria inclusive trazer um cara para falar com vocês sobre isso aqui, que é um cara muito bom aqui de Fortaleza, que ele é um mixer profissional, ele é um mixador profissional de filmes. E eu vou conversar com ele direitinho, eu tenho ele no Facebook, tenho ele no Instagram, eu vou mandar um direct para ele, ver se ele topa falar sobre isso. Mas a mixagem e edição de sons de um filme são dois processos distintos, mas que andam de mãos dadas e estão lá sempre para auxiliar
na contação da história, assim como todos os outros elementos, e são importantíssimos. Quando você monta um filme e ele não está sonorizado, você sente muito a falta do som. Quando você sonoriza, coloca cada um daqueles passos, coloca cada um dos foleys, você mixa as vozes, você coloca ali elementos. Quando você faz um ADR, que é um Additional Dialogue Recording, que é quase uma dublagem, mas não é exatamente uma dublagem, que é quando você regrava na pós-produção diálogos que não ficaram bons na gravação e você insere e mixa para que eles pareçam reais, para que eles encaixem na voz do ator, na boca do ator e fique tudo crível. Tudo isso envolve o processo de edição e mixagem, que não são iguais, tá? Eles não são iguais e eu posso fazer depois um vídeo falando um pouco mais sobre isso. E aí também tem o processo da trilha musical, que é onde a trilha vai ser composta, eles vão ver o filme, o compositor da trilha vai ver o filme, vai compor as músicas, vai gravar essas músicas vão ser finalizadas e inseridas na mixagem do filme. Gente, isso aqui foi um overview bem por cima, bem over mesmo, assim, bem por cima dos processos de criação de um filme, das etapas de produção, dessas 3 fases de produção, a pré, a pró e a pós-produção, tá bom? Esse vídeo foi sugerido pelo meu amigo Davi Barros e eu queria que vocês comentassem aqui embaixo sugestões de temas que vocês queiram ver aqui. Inclusive esse tema, ele pode render um segundo vídeo, que é falando sobre o que acontece com o filme quando ele está pronto. Por exemplo, distribuição, como é que eles vão chegar nas salas de cinema, como é feito os repasses financeiros, quem é que lucra mais essa história toda, como é que funciona a exibição de um filme na sala de cinema e por aí vai, tá bom? Gente, não esqueçam, curtam, comentem aqui embaixo o que é que vocês acham, se inscrevam no canal e não esqueçam de entrar no nosso grupo VIP do Telegram. O link tá aqui embaixo para você não perder a nossa promoção, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, é importante. Se você quiser fazer uma coisa, curta esse vídeo, é o mais importante, tá bom? Um forte abraço e vida longa ao cinema. Até semana que vem.